não sei o que você fez na sua vida. Procure vídeos dele, inclusive as aulas dele são muito boas, que é o Feynman, Richard Feynman. Vocês conhecem ele? Meu Deus, como não conhece? Procura pelo menos a Wikipedia do cara. Porra, cara bacana. Professor, acho que o SciCast fez uma biografia dele Sim. de 2 horas que tá muito boa. É doido, de pedra, varrida. Então o cara é tão legal. Né? Ele ia estudar no puteiro, assim, e o cara bom, sabe? Ele foi preso 2 vezes. Ah, esse aí? O físico, né? Ganhou Nobel e tal. Ele foi preso 2 vezes porque ele trabalhava no Pentágono. E ele tirava da gaveta os planos secretos e trocava de gaveta. Aí os caras ficavam doidos, perdemos, os planos secretos roubaram a gente. E aí era ele. Ele foi preso 2 vezes. E ele não aprendeu. Um cara muito interessante, muito interessante. E aí ele fez uma questão de gráfica também. Ele resolveu um problema grave da física, pensando em gráficos. Mas ele deu essa hipótese também para a Python-análise. A ideia é a seguinte, então imagine, vou fazer aqui embaixo primeiro. Imagine que eu tenho 3 coisas. Eu tenho gatos. Oi. Ainda é PES? Ainda é Python-análise. Ainda é Python-análise. É que na verdade eu já vou adicionar uma coisa do 100, porque o 100 ele pode ser os 2. Então, só adiantando, o que é a modelagem de equação estrutural? É um modelo desse, só que nesse modelo eu posso colocar tanto a bolinha quanto o quadradinho. Tá? Então, se um desses for uma bolinha, essa bolinha tem que vir de outras coisas. Aí vai complicando, né? Tipo, só vai complicando as coisas. Isso aqui já deu um trampo, né? Imagina se isso for uma bola. Essa bola tem que vir, mano, vira um universo. Né? Mas vamos pensar primeiro só com o quadradinho para ficar mais fácil. Então, eu tenho gatos, pessoas altas e Tá? Então, a ideia, assim, você apareceu, caiu numa ilha, só que é uma ilha, tá? Tem uma grama aqui, ó. Grama aqui, uma grama aqui. Aí nessa ilha tem pessoas muito altas e tem o gato. Tem gatos, isso parece uma aranha, mas é um gato. E aí aqui tem um negócio assim e tem maçãs. Pronto. Tá ótimo. Pronto. É um gato esquizoide, mas tudo bem. Tá? Assim, só que nessa ilha tem pessoas que não são altas e pessoas altas. Tá? Tem várias pessoas. Mas ele reparou, quando você caiu nessa ilha, você reparou que os homens altos comem maçãs e todos os homens altos da ilha têm um gato. Tem pelo menos um gato. E eles comem maçãs. E aí você fica assim, aí vem na sua cabeça. Quando você olha um fenômeno assim, tipo, várias pessoas, e você repara que todos os homens altos têm um gato. Homens têm um gato. E comendo maçã, você vai começar a pensar que as coisas são relacionadas, não é? Não é? Ah, não, eu acho... Por quê? Por que só os homens altos têm gatos? Por quê? E por que os homens altos ficaram altos? Será que é por causa das maçãs? Será que o gato também come a maçã e por isso faz o homem alto gostar dele? Quem come a maçã é o gato? Não, o homem. O homem come a maçã. Mas, você entende? Você olha um padrão e você quer saber a questão causal. O que causa aquilo. Tá? Aí você fica meio bolado, você não sabe. É a sua vida. A sua vida é assim, né? Eu vi um meme agora sensacional que explica isso. Que não sei se vocês já viram, ele vai e volta, né? Que é um meme de um metrô chegando. O metrô está estacionando, vocês já viram, né? Então, o metrô está estacionando, aí vem um cara e começa a segurar o metrô assim. Sabe? Ele começa a segurar. Mentira, ele não está segurando o metrô está parando, mas ele está fingindo que está segurando. Aí ele para o metrô, fica lá. Aí depois ele arma de novo, começa a empurrar o metrô sai. Então você acha que é o cara que gera o movimento do metrô. Então é exatamente isso, né? A ideia de correlação não é causalidade. Não é que você está vendo uma coisa acontecendo que uma causa a outra. Aqui a gente pode testar causalidade. É essa a ideia. Então, ó, eu tenho os gatos, eu tenho as pessoas altas e eu tenho as maçãs. Né? Como é a relação dessas 3 variáveis? Você concorda comigo que pode ter... Quantos jeitos possíveis eu tenho de relacionar essas variáveis? São setas, não são? Não são setas? Deixa eu até fazer menor. Porque tem muito jeito. Então, ó, eu posso supor que, por exemplo, todo mundo vai para o A. Por exemplo, eu posso supor assim. Eu posso supor... Aí, aqui, vai para esse lado. Eu posso supor... Os dois estão para cima, aqui já não muda mais. Então, esse vai para cima, esse vai para baixo. Esse vai para cá. Aí, esse vai para cima, esse vai para baixo. Esse vai para cá. Vocês estão vendo que eu estou fazendo as combinações? Porque eu não sei, eu estou testando todas.
Pode ser A, seta B, seta C. Agora pode ser os dois para baixo e esse para cá. Pode ser os dois para baixo e esse para cá. Pode ser um para cima e um para baixo. Agora falta o contrário, esse para cá, esse para cá. Para cá, pode ser esse para cá, esse para cá. Esse aqui. Só que você não precisa copiar se você não quiser, mas imagine que está todas as combinações das setas, tá? Aí aqui eu já fiz todas as 10, tem 4, 8. Deixa eu ver se confiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, sim, agora está faltando. Eu posso pressupor que todas as variáveis são relacionadas, mas pode ser que elas não tenham relação. Pode ser que só tenha relação aqui, por exemplo. Não tem relação entre A e C. É possível. E se está assim, eu posso mudar o sentido da seta, né? Você para cá. Aí eu posso manter para cá e para cá. Mano, tem muita, velho. Tem muito jeito, assim. Aí eu posso pressupor que não tem a relação do B com C. Vou até fazer mais aqui. Vamos ver se cabe. Aí já fiz dos dois. Posso fazer de um para cá e outro para cá. Eu posso fazer os dois para cima. Aí agora não tem o AC, não tem o BC, não falta o AB, não tem AB. Então aqui não tem o AB. Então aqui, aqui. Droga, não vai dar. Deixa eu ver aqui. Aí aqui vai para baixo e aqui vem para cá. Aqui vai para baixo, aqui vem para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Faltam 4. Isso, que é quando só tem uma relação. Obrigado. Desculpa, Fael, vou ter que tirar você daqui. Que é quando eu só tenho aqui. Só tenho aqui. Não, na verdade foi aqui. Eu só tenho uma relação de cada uma, né? Aqui. Só tenho para cá. Na verdade falta mais que isso, mais que 4. Misericórdia. Aqui. Tá vendo como dá trabalho? Só são 3 variáveis, velho. Já foi, aí falta. Ainda faltam mais 4. Desgraça. Calma, gente, vamos sobreviver, calma. Eu já fiz pra cá, falta pra cá. Aqui. Isso, deu, ufa. Então são 4, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, falta 1, que é a ausência de relação. Não tem relação nenhuma. Covariância não pode ter. Não. Pronto, fiz todos os modelos possíveis. Então, na verdade, quando você for testar essa hipótese, você tem que fazer 25 experimentos para testar cada um deles. Entendeu? Ah, mas mano, vai dar muito trabalho, vou ficar a vida, vou abrir mão dessa questão. Aí, os físicos colocaram uma teoria que é o seguinte: se a gente começar, ao invés de tentar testar isso, a gente começar a reunir conhecimento que já existe. Isso é a base do modelo Bayesiano. A gente vai começar a reunir conhecimento que já existe. Aí eu fui perguntar para as pessoas, você começa a conversar com as pessoas, e aí você pega informações que já existem. Por exemplo, eu descobri, por evidência anterior, né, que pessoas altas não comem mais maçãs do que a média. Do que a média de pessoas. Então o que eu descubro? Que uma pessoa alta não fica alta por causa da maçã. Porque as pessoas altas e as não altas comem maçãs com a mesma quantidade. Tudo bem? Então não tem relação entre A e C. Então tudo que tiver A e C eu tiro. B e C, desculpa, pessoas altas e maçãs. Tudo que tiver B e C eu tiro. Ó. Vai sair esse. Ó, só com uma afirmação. Esse fica. Esse fica. Esse sai. Esse aqui também. Esses ficam. Esses aqui. Então vai ficar ó, só com base em uma afirmação. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Já tirei 11. 11. Só com base em uma afirmação com outro estudo anterior, eu já tirei 11 possibilidades. Né? Então eu já vi que não tem relação, as pessoas altas não comem mais maçãs do que a média. Aí eu descubro também, cadê a outra coisa? Que maçãs não fazem pessoas terem gatos. Eu entrevisto, né? Por que você tem o gato? É por causa da maçã? Né? Aí eu descubro que o que faz as pessoas altas terem gatos não são as maçãs. Eu não sei o que é, mas sei que não é maçã. Então para a relação entre A e C, né? Para a relação entre A e C. Então se não tem relação entre A e C, esse sai, A e C, esse sai, esse, A e C, e tem esse também. Então vai me sobrar 1, 2, 3, 4, 5. Bem melhor, né? Bem melhor. Logo, como eu sei que esses já saíram de um processo de exclusão, eu posso afirmar que existe causalidade nessas medidas. Porque você gera esses modelos a partir de um processo de exclusão de outros. Você coleta outras evidências para excluir e chegar nesses. Tá? Isso é a base do DAG, do Direct Acyclic Graphs. Quando você faz um DAG, o que é um DAG? Isso aqui é um DAG também. Tá? Por que eu cheguei nessa conformidade e não em qualquer outra? Por conhecimento anterior. Tá? Você vai fazendo vários testes da teoria até chegar nessa conformação final. Então, isso aqui, que é bem a diferença da indução e da dedução, né? O que é o pensamento dedutivo? O pensamento dedutivo é, eu acho que o meu modelo teórico é esse. Eu testo ele. Isso não é causalidade. Porque eu estou partindo do pressuposto que é assim e eu vou testar. Se esse modelo ficar bom, pode ser que tenha um modelo melhor, só que eu não conheço. Isso é a dedução. Então não dá para inferir causalidade. Mesmo em RCT. Não dá. Tá? Agora, esses 5 modelos aqui que eu encontrei, por que eles são causais? Porque eles surgiram a partir da exclusão de outros. Eles são indutivos. Então, eu não posso dizer que esse é o melhor. Eu sei que esse não é o pior. Porque eu excluí vários outros do processo de seleção. Você parte de uma hipótese nula, de que tudo é relacionado com tudo, e aí a partir de conhecimento anterior você vai excluindo. É assim que você forma a causalidade. Tá? É aí que você testa a direcionalidade em estudo transversal. Num estudo transversal não dá para ver temporalidade, porque você coletou só uma vez. A menos que você faça uma avaliação teórica. Pois não. A cadeia de Markov também? Tá. Quando todas essas variáveis são categóricas, vira uma cadeia de Markov. Isso é uma matriz de transição. Tá? Mas aí é que assim, por método de matemática você exclui as matrizes. Mas aqui não, aqui é teórico. Então, por exemplo, ó, esse modelo, eu só vou testar A com B. Oi? Igual o de baixo, esse. Esse. O de cima é igual o outro de baixo que você colocou. Então tem menos modelos ainda. Esse, né? Então só sobra 4. Só sobra 3 modelos. Só 3 modelos, porque esse é a ausência, né? Então, ó, como é que eu testo esse? Como que você faz um experimento para mostrar que existe relação entre A e B e não dos outros? É que aqui é de um lado, né? De A com B. Esse também não. De pessoas altas. É que aqui muda o sentido da seta, né? Sim. Mas ele também não é igual, não tá igual. Também tem só. É verdade. Nossa, obrigado. Só 3. Só 3. Nossa, que fácil. Só 3. Ufa. Né? Como é que eu faço esse modelo? Como você monta um experimento para testar essa relação? Que existe relação entre A e B, mas não existe entre A e C, nem B e C. Como que você faria? Você tem as 3 variáveis no seu banco de dados. Os gatos, se eu tenho gato ou não, tem as pessoas. Aí você tem lá uma lista de pessoas. Aí você tem se a pessoa é um homem alto ou não, 0 e 1. Se ela tem um gato, 0 e 1. E se ela gosta de maçã, 0 e 1. Mas se você já encontrou que não existe relação de B e C com A e C, você não precisa fazer um experimento com maçã. Que bom, estamos chegando perto. Tá, se eu não preciso fazer um experimento com a maçã, como é que eu testo? Então, de novo, imagina o meu banco de dados. Ó, imagina, antes de fazer esse exercício, como é o meu banco de dados? Tem as pessoas, aí tem uma coluna. Você tem um gato? Sim ou não? Você é alto? Sim ou não? Você gosta de maçã? Sim ou não? Tudo 0 e 1. Tá? Aí eu tenho isso.
Aí eu montei esses 20 e poucos modelos. Aí por conhecimento anterior de outros trabalhos, eu fui excluindo. Aí sobrou só esses 3. Tá? Qual deles é a hipótese nula? O que não tem... Essa é a hipótese nula, não é? Então esse eu não testo. Isso aqui é uma hipótese alternativa 1, isso é uma hipótese alternativa 2. Como que eu testo? Se a relação é de A com B ou B com... Porque na verdade eu só quero saber se existe relação entre A e B. Mas eu quero saber o sentido. Se A gera B ou B gera A. Como que você testa isso? Por que eu não testo H0? Pode não ter relação nenhuma. Pode, não, você pode testar o H0. Esse é o argumento bayesiano, né? O argumento bayesiano é que tem que testar o H0 também. Tá? Você tem essas 3 variáveis. Como que você faz? Vocês já sabem fazer. Ó, meu banco de dados só tem 3 variáveis, tudo 0 e 1. Eu tenho 3 variáveis, esquece isso, eu tenho 3 variáveis computadas em 0 e 1. Eu quero saber a associação entre elas. O que eu faço? Você vê a proporção de pessoas altas que tem gatos. Que teste é esse? Ah, Que quadrado? Que quadrado? Puta que pariu! Esqueci o curso 1. Que quadrado? Eu faço o que quadrado desse com esse. É que assim, esse com esse do que quadrado vai dar o mesmo do contrário. então, é isso. Tá? Não, mas tudo bem, começa com o que quadrado. Aí você pode fazer a logística se você quiser. Não tem problema. A única coisa que você tem que fazer é testar a direcionalidade, para que lado é mais forte. Isso que a gente vai ver aula que vem. Mas você pode começar fazendo que quadrado e logística, para saber se existe associação. Porque se você fizer a associação desse com esse por que quadrado e logística e não der significativo, sobrou esse. Acabou. Mas como? Ah, tá. Você entende? Então só que isso aqui são modelos causais. Por quê? Porque você escolheu esse modelo a partir da exclusão de outros. Foi indutivamente. Pode haver uma causa que você não sabe Isso. que influenciou esse resultado. Exato. Através dessa causa haveria relação. Exato. Ou não haveria relação. Então você não pode dar causalidade. Porque aquilo dependeu em cima de uma circunstância. Então, exato. Então toda causa tem uma circunstância. Dentro desse contexto de circunstância que eu observei, se isso aqui não for significante, a única relação que eu consigo, a única relação causal que eu consigo saber, tendo como a priori meu conhecimento, é essa. E aí entra a definição de causalidade. Mas esse é a minha pergunta. Mas como que eu posso inferir causalidade? Eu não tenho que ter tempo? Isso quebra, né? O dá um ataque no coração. Não necessariamente precisa É ter que o fato temporalidade. de você não encontrar relação em A e B, porque talvez você não esteja Talvez você não tendo precisou outra ter. variável, não Então, pode ser que tenha outra. É. Não, de novo, é um Sim. contexto. Por isso que isso é bayesiano. Por que é um modelo bayesiano? Dado o conhecimento que eu tenho agora, que na ilha só tem homem gato, homem alto, homem alto, gato e maçã, o que eu consigo dizer de causalidade com base no conhecimento que eu tenho é isso. Eu vou até aproveitar e entrar na definição bayesiana, tá? Agora, eu vou entrar por um exemplo, sem conta. De novo, eu falei isso no curso 1, mas nunca é demais repetir. Então, imagine que você tem uma farmácia aqui na esquina. Você sai da farmácia, você sai na rua e você vê uma pessoa saindo da farmácia com teste de gravidez. E no teste, no frasco, lá no negócio, está escrito que o teste tem 99% de eficácia. Sensibilidade e especificidade, 99%. Tá? Aí você segue a pessoa, vai com ela até em casa, ela coloca o xixi lá e o teste dá positivo. Qual é a probabilidade da pessoa estar grávida? Fala com o coração, gente. Não tem pegadinha. 99%, não é verdade? Sim, obrigado, por favor. 99%. Poxa. Não, então, antes de você saber, antes de você saber o resultado a eficácia do teste, era P mesmo. Quando você sabe a eficácia do teste, já reduz a incerteza para um valor perto do 99. Mas isso é porque a pessoa que comprou o teste já estava suspeitando que estava grávida. Não, você não sabe. De novo, você saiu e tá vendo uma pessoa. Para de inferir coisas. Tipo, eu vi a pessoa, eu segui ela porque sim, eu sou doido mesmo. Vi ela no banheiro botar o xixi. Porque eu quis, foi por deleite meu. E aí, 99%, então, deu positivo, 99% de chance da pessoa estar grávida. Aí porque você estava só olhando o teste até ali, né? Aí de repente você olha pra cima e vê a cara da pessoa e vê que a pessoa é um homem. Qual é a probabilidade? 99 Por quê? vezes 0. Então, é a probabilidade do teste dar positivo e a pessoa ser homem. São 2 eventos.
Por que vai para zero? Porque é impossível por enquanto. De onde você tirou essa informação? Da literatura. Teoria. Mas a informação está no problema? Não. Está no observador. É você que sabe isso. Agora imagina uma outra situação, eu sou um marciano. Plim, acabei de vir de Marte. Plim, caí aqui. E caí bem na frente da drogaria e vi uma pessoa saindo. Falar, é igual a ilha. Aí vi a pessoa, acontece, o que ela está fazendo? Aí sou doido mesmo, porque eu sou marciano. Aí vou atrás da pessoa e eu sou de ectoplasma, então as pessoas não me enxergam. Né? Aí segui lá a pessoa fazendo xixi lá e deu positivo, deu 99% de chance, deu positivo o teste. Então eu diria, como marciano, que a pessoa tem 99% de chance de estar grávida. Só que ele é um homem. Para mim, continua 99%. Essa é a hipótese bayesiana. Você tem causalidade depende do conhecimento do falador. Então, não existe uma causalidade sem um agente. Esse ponto da medicina viaja, eu fico bolado. Não existe causalidade sem um agente. Qual é a diferença entre um médico recém-formado e um docente? O que é experiência funcionalmente? Tempo. Tempo, disposição. É tempo. Tempo e disposição. Esse tempo muda o seu a priori. Então é isso. Não existe diferença observável entre um recém-formado e um docente. Não existe. Porque o tempo é latente. O tempo está dentro da pessoa. E a questão é, como é que você mede esse a priori que está dentro da pessoa? Porque ela é mais velha? Porque ela é mais... Não dá, isso é uma variável latente. Então tem um fator dentro de você que chama experiência, que aí você associa com ser velho, com ser, sei lá, mas na verdade às vezes pode não ter nada a ver com isso. Olha, né? Então, de novo, causalidade depende do agente. Antes de você ficar botando o dedo em cima da pessoa lá, falar, mas como é que você fala que esse modelo é causal? Você tem que saber o que a pessoa sabe. Se ela é um marciano ou não. Se ela não é um marciano, por exemplo, eu sou recém-formado. Eu escrevo esse artigo e digo que esse modelo é causal, você tem que levar em conta o fato de eu ser recém-formado. Então é como se eu fosse um marciano. Agora, se é um cara referência na área, ele fala isso, tem um peso causal um pouco maior, não é nem pelo experimento, é por causa dele. Só que ele não coloca esse ele no artigo. Esse é o problema. Ele não coloca o a priori dele. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então, mas na pirâmide de evidências, esse marciano está lá embaixo, né? Então, por isso que isso é completamente errado. Essa pirâmide de evidências é furada. Porque você não incorpora dentro da pirâmide de evidências o conhecimento da pessoa, do pesquisador. Não, mas incorpora lá em cima no coletivo. Incorpora muito mais no coletivo do que na ideia de uma pessoa. Mas isso gera um A ruído. experiência do coletivo é maior do que a experiência da pessoa. Tem como corrigir isso, que eu vou mostrar. Como corrigir isso? Tem como incluir em todos os níveis o conhecimento. Então você tem que incluir naquela pirâmide. Vocês já viram essa pirâmide? Tem os estudos de caso, até a meta-análise. Mano, é igual a pirâmide de Maslow. Você já viu aquela pirâmide de Maslow? Sim. Que embaixo tem o Wi-Fi, e aí vai subindo os níveis, né? Até felicidade, o primeiro. Né? Primeiro, Maslow nunca fez uma pirâmide. Então, a pirâmide de Maslow não existe, tá? E depois, aquela pirâmide não é uma metáfora muito ruim. Você tem que incorporar, na verdade, a melhor metáfora é isso. É essa ideia dos homens gatos, dos gatos, dos homens e das maçãs. Você entra num fenômeno, com base nesse fenômeno você tem o conhecimento dado e você tem o conhecimento do pesquisador. Primeiro você trabalha com o conhecimento dado, faz todas as combinações possíveis e vai excluindo. Quando chegarem os modelos mais assertivos, finais, você testa eles e adiciona aqui a experiência do investigador. O que falta para vocês é só essa última parte. Como adicionar a experiência do investigador na evidência. Então, eu chegar na conclusão, eu não sou dessa área, não sei nada de gatos, pessoas altas e maçãs. Eu chegar na conclusão de que esse é o melhor modelo, e o cara técnico da área chegar nessa conclusão é diferente. Sim. É diferente. E tem como quantificar isso. Por isso que não é a pessoa, é o coletivo, é a experiência da pessoa. Então, mas eu truco isso também, porque tem como quantificar essa experiência. Em cima está a experiência. Não, mas tem como quantificar essa experiência em todos os níveis, até no estudo de caso. Se eu faço um estudo de caso e você faz o mesmo estudo com a mesma pessoa, e dá o mesmo resultado, tem que colocar um peso a mais da gente. Então você atende um paciente, eu atendo um paciente. Eu não sou médico. A gente pode até chegar na mesma conclusão, mas essa conclusão tem um grau de incerteza diferente em relação a cada um de nós. Tem como quantificar isso. E é muito Esse é o complicado, ponto. né? Porque às Que é vezes uma tem priori, desenho de né? ensaio clínico que pode não ser o que tem mais peso metodológico numa meta-análise, mas que tem mais aplicação clínica e funciona mais para a prática clínica. De onde você tira essa informação?
Da experiência. Do a priori. Não, de quem vai usar. Ah, é, então. Se eu vou usar a sua evidência e eu não sou físio, então, o que me importa mais é a questão metodológica. Sim. Você que é físio é a questão clínica. Sim. Então você tem que ponderar isso pelo uso. E o uso é um número. Eu quero mostrar para vocês como calcula esse número. É aqui a parte final da inferência bayesiana. Como calcula esse número. O que você está dizendo é que não importa. Vai em frente. Ansiosa. Não, calma, a gente vai chegar. Eu preciso usar umas coisas antes. Mas a ideia é essa. Então, Por isso que serve o paradigma bayesiano. O paradigma bayesiano não tem muita diferença desse frequentista. Aquele não, né? Mas esse aqui. Não tem muita diferença. A diferença é que você adiciona a experiência do indivíduo que faz a pesquisa. Então, mas aí que tá. A pirâmide tem isso. Sim, mas eles fazem errado a conta. Eu estou falando da conta. É. Eles fazem a conta errado. O cara coloca, ele soma no lugar errado. Esse é o problema. Assim, a ideia faz sentido. Não, assim, colocar o conhecimento. Como você faz isso? O que eu falo? Que eles fazem errado. Na É verdade, eles fazem a meta-análise. Então, como mas não eles tem um fazem a texto, forma errada? sim. Tira a nossa curiosidade. Conte onde é que eles fazem a soma. Então, isso são as próximas aulas. Eu vou fazer uma meta-análise na mão, uma vez. Poucos artigos. Vou fazer uma meta-análise inteira na mão. Você vai fazer comigo, na mão. Aí você vai ver onde que tem coisas. Tem uma parte da conta que sempre vai dar a mesma coisa, mas tem uma parte da conta que são escolhas. Ou você soma desse lado ou desse lado. E aí é a questão de interpretação. Então, eu quero realmente fazer uma meta-análise simples, assim, com um efeito contínuo, uma coisa simples, na mão para você ver o que é comum, que sempre vai dar a mesma coisa, e o que pode mudar. Tá? E aí o que pode mudar é que é essa discussão. Então, o primeiro conceito que eu vou deixar, que é o conceito da modelagem estrutural mesmo, que esse modelo ele consegue fazer modelos causais. Mas você tem que definir o que é causalidade. Causalidade depende do agente. Primeira coisa, uma coisa pode ser causal para mim, não para ele, porque ele tem mais experiência do fenômeno que eu. É igual quando você é criança. Quando você é criancinha, você não acha que uma coisa causa a outra? Sim. Né? Então você não acha que você, sei lá, você acordou de bom humor porque você sonhou com o herói da TV, com o Ben 10? Você não cria essas relações causais o tempo todo. Conforme você vai tendo mais experiência, você vai reduzindo a incerteza. Qual que é o objetivo do cientista? Reduzir a incerteza. Como que o cientista fica mais experiente? Como é que o a priori do cientista melhora? Não é o que é essa experiência? É saber reduzir o erro dele mais. E esse, de novo, a gente volta, isso aqui é formação de cientista. É diferente. Então, não são os anos de experiência que tornam o seu a priori melhor. É o quanto de incerteza você reduz. E isso vai ser a medida que você pondera. Então, uma das perguntas é, você conhece a inferência bayesiana? Se você não conhece, seu peso muda. Seu peso muda. O fato de você saber que o seu a priori influencia o resultado, já muda o resultado. Entendeu? Então, inclusive tem que inclusive é brasileiro. Sabe onde é a referência mundial de inferência bayesiana? No IME. No Brasil, velho. Tem o Carlinhos, o Singer e o Gilberto. Assim, todos os artigos tops, que é aquela que só tem grego, você não entende nada, né? São só esses três caras que fazem. Mano, vem gente do mundo inteiro para estudar com os três. E aí você vê na raia da USP, eles estão lá, os três remando. Né? Eles estão lá, os três, conversa o dia inteiro. O Carlinhos aposentou já. Mas, mano, você tem aula com esses caras, você vê, mano, o Carlinhos não, o Singer, escreveu um artigo mostrando porque você não precisa randomizar estudos. Assim, você não precisa, randomizar uma besteira, é um desperdício de dinheiro. Onde eles estão? No IME, na USP, no Instituto de Matemática e Estatística da USP. E ele escreveu um artigo tão bom, assim, só que você tem que entender a conta. Aí ele fala, ó, esse artigo vai ser entendido na área médica quando eu morrer. Carlos, Singer e quem mais? É Luiz Singer, o Carlinhos, eu não sei o sobrenome dele, e o Gilberto Paula. Mas é estatístico mesmo, assim, você vai conversar com o cara, você vai sair número, então não dá pra conversar assim, pra você fazer umas contas. Ué, você explicou fantasticamente assim. Mas porque eu entendo a matemática. A gente podia ir lá, né, ao invés deles virem aqui pra fazer a aula. Não, você acha que eu vou conseguir trazer eles aqui? Coitado. Por isso que a gente vai lá. Depois de ter bombado a matéria do Singer ainda, você acha que eu tô me tirando. Nossa Senhora. Redimiu-se. Não, redimiu-se o quê? Não, você bombou, já era. Não. Mas dá pra conversar, eles são pessoas legais, mas eles não vão te dar a trela, assim. Você vai vir com essas perguntas e vai olhar, ai, que saco. O que você tem que fazer? Que eu tô fazendo aos poucos. Eu leio os artigos, aí vou tentar traduzir. Eu vou fazer uma ponte, mas só tem contra aquele negócio. Para esse ano eu não consigo explicar ainda porque que não faz sentido randomizar.
sem explicar as coisas matemáticas. Mas no ano que vem eu prometo que eu consigo. Aí eu divulgo, eu gravo um vídeo, porque que não precisa randomizar. E aí a gente... Mas eles têm argumentos muito bons, assim, Você concorda? Concordo. Para vários tipos de... Boa parte dos desenhos de estudo, concordo muito. Inclusive para doença rara. Quanto mais raro, mais inútil é randomizar. Assim, é tão interessante. Então eu tô no caminho certo, porque eu não vou randomizar. Mas você tem que justificar por que você não vai randomizar. Esse é o ponto. Não é só falar, estou no caminho certo, acreditando no dogma do negócio. É faz sentido. O que lhe convém, né? Para. Já parei.